sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Antes de tudo, tudo sustenta pela palavra. Mas foi o mundo de Deus que tudo ele tem supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Poderes ou autoridades, antes de tudo, que é todo sustenta pela palavra. Mas foi o de Deus que tudo ele tem supremacia. Boa noite, irmãos. Quero saudar todos que estão aqui presentes com a graça e a paz de Cristo, também os que nos acompanham pela internet. Que Deus esteja conosco, nos abençoando, nos guiando neste tempo de culto ao nosso Deus soberano, ao Deus triuno, ao Deus Salvador. Antes de nós iniciarmos o nosso culto, apenas lembrar alguns avisos. Tudo segue como tem sido, né? Os nossos trabalhos de quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite presenciais. Lembrando que para o domingo é preciso que você coloque o seu nome lá no formulário que é enviado no nosso grupo. Isso nos ajuda a ter um controle e nos prevenirmos, né, caso o número seja muito grande, a gente consegue entrar em contato, talvez remanejar alguma coisa. As recomendações seguem, né, todas as questões que nós já estamos cansados de saber e que valem para todos os lugares onde nós vamos, né, lugares públicos na cidade, permanecem assim. E um aviso é que os presbíteros, nessa sexta-feira nós teremos reunião, sexta-feira 7h30, então, reunião do conselho. Ditos estes avisos, eu convido os irmãos a se colocarem em pé para nós cultuarmos ao nosso Deus, ouvindo a convocação, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, nós em pé faremos esta leitura responsiva. Eu lerei completo, os irmãos leem comigo os versos pares. Mateus, Evangelho, capítulo 6, versículos 25 ao 34, eu leio todos, os irmãos leem os pares juntamente comigo. Assim diz a palavra do nosso Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Aqui o Senhor Jesus nos convida a confiarmos no cuidado paternal do nosso Deus. Hoje, acima de ser dia dos pais, é o dia do nosso Pai Celeste, o Pai por excelência, o Pai perfeito que cuida de nós em todos os momentos e tem feito maravilhas. Por isso Ele nos convida: busque o reino e a justiça em primeiro lugar. Que nós possamos nessa noite buscar mais uma vez o reino de Deus e a sua justiça através do nosso louvor e da nossa adoração. Cantemos juntos o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Deus bendito, Pai, Filho e Espírito, o Deus de amor e bondade, nós nos aproximamos uns dos outros e do Senhor nesta noite, desejosos de buscar o Teu reino, a Tua justiça, de Te adorar e louvar, porque essa é a razão do nosso viver. Senhor, sê propício a nós, pecadores, aceita a nossa adoração, se aproxime de nós, ó Deus, com graça e misericórdia, pois Te buscamos com o coração quebrantado e contrito. Aqui está o Teu povo,
rebanho do pastoreio do Supremo Pastor que é Jesus Cristo. Portanto, pastoreie o nosso coração nesta noite mais uma vez, receba os nossos louvores, edifique a tua igreja e receba toda a glória da qual o Senhor é digno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para a nossa contrição, vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos convidados nesse momento a quebrantarmos o nosso coração, a confessarmos as nossas falhas, a entendermos que nós precisamos nos esvaziar do nosso eu para entrarmos na presença de Deus. Nós precisamos nos humilhar, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo se humilhou. Nós vamos ouvir um cântico, o cântico Confiança, e vamos ouvir este cântico mesmo assentados e cantar juntos em espírito de contrição, quebrantamento. E logo após o cântico eu convido nossa irmã Vânia que se dirija ao microfone e possa fazer uma oração de confissão. Vamos cantar juntos em contrição. Preciso da tua graça abundante aqui.
Deus maravilhoso e glorioso, graças nós te damos, Senhor, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus, e depois porque tu, Senhor, nos escolheste para andar, Senhor, na tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque somos tão pequenos e falhos, ó Senhor, e tu conheces as nossas fraquezas e limitações, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Temos andado em hipocrisia, Senhor, professando um Deus maravilhoso e glorioso, e não vivemos de acordo com a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, vem transformar, Pai, os nossos corações, a nossa mente, Pai, para que sejamos este povo, ó Pai, que possamos entender e compreender que o Senhor nos chamou e nos escolheu para viver, Senhor, na contramão deste mundo, Senhor. Pai, ilumina a nossa mente e o nosso coração se estamos andando, Senhor, diferente daquilo que temos ouvido na tua palavra, ó Pai. Põe o temor do Senhor nos nossos corações, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai, porque nós temos falhado com o Senhor constantemente, ó Pai. Dá-nos a tua direção, ilumina a nossa mente e o nosso coração para que sejamos este povo, Pai, que é luz e sal lá fora, Pai. Precisamos desse tratamento, precisamos dessa restauração do Senhor em nossas vidas, Pai. Mesmo quando ela vem em forma de sofrimento, Senhor, mesmo quando ela vem em forma de dificuldade, ó Pai, que possamos te louvar e te adorar em todo o tempo, porque tu, Senhor, és santo, santo, santo é o teu nome. Digno de ser adorado, digno de ser amado, Senhor, por um povo que verdadeiramente te busca, Senhor, e que honra o Senhor, Pai. Então, Senhor, o nosso coração será verdadeiro para contigo, ó Pai, quando o teu Espírito conseguir trabalhar em nossas vidas, ó Pai, da forma que tu queres, ó Pai. Toma em tuas mãos cada vida aqui presente, e toma nas tuas mãos aqueles irmãos que não podem estar aqui, ó Pai. Cuida daqueles que se encontram enfermos, Pai, daqueles que se encontram enlutados, ó Pai. Pedimos, Pai, por misericórdia, ajuda o teu povo, Senhor. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. A certeza do perdão, vamos ler Isaías 53, versículos 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A você, meu querido irmão e irmã, que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creia que Ele levou sobre si as suas iniquidades, e nós temos o perdão. Assim nós vamos cantar mais um cântico de adoração, falando que este é o nosso amigo, e não existe nada melhor do que ter o nosso Senhor Jesus como amigo. E é o momento para você que veio preparado com o seu dízimo e oferta, trazer, vindo pelos corredores laterais e retornando pelos corredores centrais. Nos coloquemos em pé, cantemos, e logo após eu convido o presbítero Manuel a nos conduzir numa oração de gratidão. Vamos cantar ao Senhor. Desfrutar do seu
Nós te louvamos e rendemos graças a Ti, porque Tu és grande, Senhor. Tu tens feito maravilhas, Senhor Deus, na vida do Teu povo, desde a antiguidade, Senhor Deus. Pai querido, Tu tens feito maravilhas nas nossas vidas, Senhor Deus, mesmo esta situação que estamos vivendo, Senhor. E através de tudo que o Senhor permite, Senhor Deus, a Tua palavra não deixa de ser pregada, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar aqui na Tua casa com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão assistindo em casa. Ó, Senhor Deus, te louvo pela vida, Senhor Deus, que o Senhor tem dado a eles, as nossas crianças, as nossas famílias todas, Senhor Deus. Ó, Pai Santo, que gratidão temos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E é essa gratidão que queremos prestar a Ti, Senhor Deus, nesta noite. É no nome de Jesus que nós prestamos esta gratidão a Ti, Senhor Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A exposição dessa noite será em Marcos capítulo 10, versículos 32 ao 45. Marcos 10, 32 ao 45. Vamos ler com atenção, reverência, temor e tremor a santa palavra de Deus que nos diz: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai querido, pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra, para crermos e para vivermos o que ela nos ensina. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele tem uma frase que diz: o ser do homem tem que se entender como vontade de poder. O que ele vai trabalhar com essa frase é que a distinção entre homem e animal, o ser humano e os animais, não está na habilidade de pensar. A gente entende assim, não, a nossa diferença com os animais é a nossa intelectualidade. Mas Nietzsche, tudo indica que ele pensava que não era isso, mas o desejo de poder, o desejo de conquistar, de alcançar os lugares mais altos de exaltação. Para ele era isso o que diferenciava homens, os seres humanos, a humanidade dos animais. Ambição, desejo de grandeza.
É curioso porque nós vemos isso desde o início da narrativa bíblica, e especialmente em Gênesis 11, versículo 4, quando aquele povo se reúne numa cidade e fala: edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ambição, desejo de grandeza. Ambição pode ser caracterizado como um desejo intenso de alcançar determinado propósito e então direcionar toda a vida para este desejo intenso de algo grande. Hoje em dia, as pessoas que não manifestam grandes ambições são consideradas pessoas menores. Não é incomum nós ouvirmos aquele comentário: fulano é uma pessoa que não tem muitas ambições, ele pensa pequeno, ele quer continuar com a mesma vidinha que ele tem, não tem muita ambição, como se isso fosse uma coisa negativa. É óbvio que a pessoa também que vive empurrando a vida de qualquer maneira, sem um desejo, né, de ser uma pessoa melhor, pelo menos, é uma pessoa totalmente sem ambição, uma pessoa que também caminha errado. O problema é que essa questão da ambição se torna um problema para nós, o nosso coração distorce tudo e nós precisamos, então, redimir a ambição. O título da exposição dessa noite é Redimindo a Ambição. E eu pergunto para você pensar: qual é a sua ambição? Qual tem sido o desejo profundo do teu coração de que você quer obter? Para qual alvo, para qual propósito você tem direcionado toda a sua vida? Qual é a sua ambição? Nós vamos ver aqui a ambição de Jesus, a ambição proposta pelo mundo e um novo modelo de ambição que Jesus propõe para os seus discípulos. Vamos começar, versículos 32 a 34, a ambição de Jesus. Vai dizer que eles estavam subindo para Jerusalém. Este subindo é porque Jerusalém ficava no alto do monte, o Monte Sião. Então, eles ainda iam chegar em Jericó e depois eles subiriam para Jerusalém. Mas muitos entendem que Marcos coloca aqui este subindo para Jerusalém, significando não apenas a subida geográfica, mas a subida espiritual. Quando os peregrinos iam para Jerusalém para adoração, eles queriam se aproximar de Deus e eles levavam as suas ofertas, que era a adoração da antiga aliança, né? Você só adorava a Deus se você apresentasse uma oferta. E é curioso porque Jesus está subindo para Jerusalém para a festa da Páscoa e ele está levando uma oferta, a oferta da sua própria vida. É a grandiosa oferta a ser oferecida. Ele vai ofertar a sua própria vida pelos pecados do mundo, como nós lemos em Isaías 53, versículo 10. Diz que Jesus ia adiante dos seus discípulos. Ele liderava o grupo como o bom pastor que abre o caminho para que as suas ovelhas o sigam. Jesus não era covarde, ele estava determinado. Jesus caminhava com passos firmes em direção à cruz e ao sacrifício. Os discípulos estavam admirados, mas também tomados de apreensões. Talvez eles tenham notado alguma expressão diferente em Jesus. Talvez eles estavam com medo porque já fazia um bom tempo que Jesus estava levantando oposição das autoridades de maneira que não era legal. A gente lê, né, a narrativa dos evangelhos e não percebe que, às vezes, não percebemos que para os discípulos era complicado estar naquele embate, fariseus, escribas, saduceus. Era uma situação constrangedora, era uma situação muitas vezes humilhante, e os discípulos, eles ficavam com aquele temor, eles não queriam se submeter àquela situação. Então pode ser que isso aqui estava trazendo essa apreensão, a oposição que Jesus estava levantando para com as autoridades, ou melhor, a oposição das autoridades para com Jesus. Ou talvez eles estavam começando a entender que Jesus ia passar por problemas em Jerusalém. Jesus então toma os 12, leva-os à parte, né? Ele quer falar com esse grupo dos 12, o seu grupo mais íntimo, e ele começa: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, escribas e daí por diante. Essa é a terceira predição. A primeira predição está em Marcos 8, 31, e ali Jesus vai enfatizar a necessidade, é preciso que o Filho do Homem seja entregue.
No capítulo 9, versículo 31, nós temos a segunda predição, que Jesus diz, o Filho do Homem será, ele está enfatizando a certeza da sua morte. Aqui, a terceira predição é a mais completa de todas. Diz que ele será entregue aos sacerdotes e escribas, mostrando que será a elite religiosa, o próprio sinédrio, as autoridades eclesiásticas, né, daqueles dias, que tomarão Jesus para fazer com ele o que bem desejarem, vão condená-lo, né, ele vai passar por um tribunal, por um julgamento, e ele será condenado à morte, ele será entregue aos gentios, e isso que acontece, Jesus é entregue aos romanos, porque os judeus não podiam decretar a morte de Jesus na cruz, eles não tinham poder civil para isso. Eles tinham ali o poder espiritual na sua corte eclesiástica, mas eles precisavam então se submeter a Roma, porque eles estavam sob o domínio de Roma, e Roma é quem aplicaria a sentença. Então Jesus seria entregue aos gentios. Isso para um judeu era a maior das humilhações. Ser entregue nas mãos de gentios era ser considerado excomungado da comunidade da aliança. Era ser declarado a parte do povo de Deus. Você não pertence ao povo de Deus, vá com os gentios. O povo de Deus está aqui, você está para fora dos muros. Então ele será escarnecido, ele será, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Aos poucos, Jesus ia mostrando para os seus discípulos tudo o que ele passaria. Isso tinha um propósito pedagógico, mas também nós precisamos reconhecer que para Jesus esse sentimento de horror ia se tornando cada vez mais real. Nós conhecemos o famoso episódio da oração de Jesus no Getsêmani, em que ele se entrega completamente e pede, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós entendemos que ali é o momento de maior agonia de Jesus, antes do seu grande sofrimento, do seu sacrifício. Mas aqui, eu imagino Jesus falando essas palavras, ele sabia o que ia acontecer. E ele estava caminhando em direção ao sacrifício, ele já estava sentindo a hipocrisia, a calúnia, o deboche, a dor, a vergonha que o ameaçavam. Mesmo assim, ele não retrocede. Se você soubesse que aconteceria alguma calamidade em algum lugar, você iria para aquele lugar? Vamos dizer assim, né, algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Vai chegar um furacão, e o que eles fazem? Eles evacuam as cidades, né? Soa o alarme, o toque, né, de alerta, vamos esvaziar as cidades, então as pessoas buscam refúgio em outras cidades e tudo mais. Às vezes até o governo ajuda esse deslocamento das massas para que ninguém seja atingido. Dificilmente alguém vai pegar, né, o seu carro e vai para o olho do furacão, porque isso trará danos à sua vida. No entanto, é isso que Jesus está fazendo. Todos fugiriam, mas Jesus sabe a dor que o espera, e mesmo assim ele se dirige para o centro, porque isso é necessário. Essa é a ambição de Jesus, o desejo intenso de Jesus, o foco da sua vida é caminhar para aquela cruz, porque ele tem uma obra para fazer. E mais para frente, nós vamos entender o que justifica essa ambição. Por enquanto, fiquemos até aqui onde caminhamos. A segunda ambição, a partir do versículo 35 até o 42, é a ambição praticada pelo mundo. Quando os autores dos evangelhos reuniram o seu material, eles não fizeram de qualquer jeito. Essa predição de Jesus não está aqui por acaso. O que vem antes e o que vem depois é muito importante, principalmente aqui o que vem depois. Porque assim como no capítulo 9, versículo 31, Jesus falou da sua morte, os seus discípulos começaram a discutir quem era o maior. E Jesus então precisa exortá-los. Aqui a mesma coisa. Jesus ensina sobre a sua morte, a sua paixão e ressurreição,
E a narrativa que vem a seguir é o relato dos discípulos em busca de exaltação. Marcos está querendo mostrar o seguinte: eles ainda não estão compreendendo o que Jesus está dizendo. Jesus acabou de dizer que ele vai ser entregue aos gentios, escarnecido, vão cuspir nele, vão açoitá-lo, vão matá-lo, ele ressuscitará. E aí então se aproximam Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. É um pedido engraçado. Eles estão pedindo, na verdade, um cheque em branco. É como a criança que chega para o pai: Pai, eu vou pedir, você me dá uma coisa? Olha, você pode pedir tanta coisa, né? Ele pode pedir um sorvete, um chocolate, ele pode pedir um carro, ele pode pedir uma casa, né? Não, filho, me diga o que você quer primeiro. Eu não posso prometer algo que eu não vou poder te dar. Agora, Tiago e João, eles chegam com uma espécie de segunda intenção, né, no mínimo antiético, e eles querem um cheque em branco. Jesus, queremos que você nos conceda o que nós vamos pedir. Mas Jesus não cai na armadilha, ele se recusa a se comprometer com algo que ele, né, na verdade ele sabia, mas aqui com algo que não foi explicitado. Então Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? 37, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O reino de Deus havia sido prometido muitas vezes, e estes dois irmãos entenderam que agora era o momento oportuno. Jesus está falando demais desse negócio que ele vai morrer, é melhor a gente garantir logo, antes que passe o momento. É como um investidor, né? Não, agora é o momento de investir, de aplicar, para depois eu lucrar. Então eles entendem que esse é o momento oportuno, e eles então pedem um lugar da mais alta honra. Muitos comentaristas entendem, a grande maioria, que o que eles estavam pedindo era baseado no sonho de Jesus sentado no trono de Davi em Jerusalém, cercado por servos, e eles entre os altos oficiais, ocupando os lugares de maior honra. Eles estavam aqui demonstrando uma ambição pecaminosa. Eles queriam exclusividade no lugar de honra, a despeito dos seus irmãos discípulos. Eles estavam sendo tudo menos parecidos com Cristo ao procurarem as posições mais altas para si mesmos, porque Jesus nunca agiu dessa maneira, nunca. Jesus nunca demonstrou que estava preocupado com lugares grandes, com posições altas. Muito pelo contrário. Desde o nascimento, todo o seu ministério, na maior humildade é complicado, mas sempre em humildade, em humilhação até, para falar a verdade. Jesus então diz para eles: vocês não sabem o que pedem, porque um pedido para ter glória é um pedido para ter mais sofrimento, porque para chegar na glória é preciso passar pelo sofrimento. Isso está claro para Jesus. Jesus então vai fazer algumas perguntas. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus aqui vai usar duas ilustrações e vamos tentar entendê-las. São linguagens do Antigo Testamento. O cálice representava algo que estava contido nele, seja favorável ou desfavorável. Mas nesse sentido aqui é o cálice da ira de Deus. Jesus no Getsemane vai falar: se possível afasta de mim esse cálice. O que é esse cálice? É a ira de Deus a ser derramada sobre o pecado. Isaías 51:17 fala do cálice da ira e do atordoamento. O cálice da ira de Deus sobre a humanidade pecadora que será derramado sobre Jesus. O batismo é uma expressão sinônima. É o sofrimento e a morte derramados sobre Jesus como um dilúvio. É o sofrimento que vai o alcançar por todos os lados e vai consumir a sua pessoa. O curioso é que Jesus pergunta: vocês podem fazer isso? E os discípulos respondem: podemos. Aqui eles estavam dispostos eu creio que eles compreendiam que se tratava de sofrimento, e eles achavam que estavam dispostos,
Mas a narrativa vai mostrar que eles não estavam tão dispostos assim, porque no momento em que Jesus está ali no maior sofrimento, na maior agonia, na maior humilhação, o que os discípulos fazem? Dispersam, correm cada um para o seu buraco, para se esconder, com medo do sofrimento que poderia lhes sobrevir se eles permanecessem com Jesus. É interessante que Jesus vai falar: vocês beberão o cálice e vocês receberão o batismo com que eu sou batizado. Como assim, Jesus? Temos que fazer uma distinção. Eles não beberiam o mesmo cálice exatamente de Jesus e nem provariam do mesmo batismo. Por quê? Porque o cálice e o batismo de Jesus é o seu sofrimento vicário, é a sua vida em resgate. Jesus daria a sua vida para comprar uma multidão. A sua vida era o preço para comprar uma multidão dos filhos de Deus. Os discípulos não poderiam fazer isso. A vida deles não valia isso. A nossa vida não vale isso. Nós não conseguimos comprar com a nossa vida, com o nosso sacrifício, outra pessoa, porque nós somos pecadores. O nosso sacrifício não teria valor. O sacrifício de Jesus sim tem valor. O que Jesus está falando que acontecerá com Tiago e João é que eles participarão do sofrimento de Jesus. E isso é verdade. Pedro vai falar, que os cristãos são participantes do sofrimento de Cristo. Atos 14, 22, os apóstolos mostraram às igrejas que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, o discípulo de Jesus vai passar por sofrimento. É o caminho para a glorificação. É o caminho da imitação de Cristo. Tiago e João passaram por esse caminho. Tiago, em Atos 12, é morto a fio de espada. Primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio. E João, ele vai ser exilado em Pátimos, como diz Apocalipse 1:9, mas conforme a tradição ele já tinha sido jogado num caldeirão de óleo fervente e tinha escapado. Então falou: joga esse maluco aí numa ilha e deixa ele lá até que ele morra. E é isso que acontece. Os dois provaram um pouquinho do sofrimento de Cristo, da humilhação de Cristo, do escárnio que Jesus Cristo sofreu. E todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo precisará passar por isso. Essa é uma mensagem nada atrativa. Muitas igrejas dizem o seguinte: venha para Cristo, seus problemas vão acabar. Seja um discípulo e você vai receber em dobro. Venha para a nossa igreja e suas dívidas serão pagas. Você sonhará grande e obterá tudo o que você sonhar. Mas Jesus nunca falou isso. Ele sempre falou assim: o meu caminho, o caminho do discípulo é o caminho do sofrimento. É o caminho da doação. É o caminho da humilhação. Há uma glória prometida, mas não sem antes passar por esse caminho que Ele mesmo passou. E que Ele quer que nós passemos, para nós aprendermos e entendermos e estarmos unidos com Ele. Ele vai falar que eles vão participar do cálice do batismo, mas assentar-se à direita ou à esquerda não compete a Jesus conceder, porque é para aqueles a quem está preparado. Mateus vai dizer que o Pai é quem preparou quem vai assentar à direita ou à esquerda. O que aconteceu foi que os 10 ficaram indignados contra Tiago e João. Alguns entendem que os 10 ficaram indignados porque Tiago e João estavam pedindo um absurdo. Como é que eles podem pedir uma coisa dessas? Mas outros entendem, e eu estou mais propenso com esse segundo grupo, que eles ficaram indignados pelo seguinte: não acredito que eles já pediram isso, eu estava aguardando o meu momento, e eles se anteciparam, eles investiram primeiro, agora eu vou ficar para trás. Porque a atitude espiritual deles, tudo nos leva a crer, de acordo com os evangelhos, que não era em nada melhor do que a de Tiago ou a de João. Até agora, os discípulos ainda não haviam colocado em prática os ensinamentos do Mestre. O fato é o que aconteceu no capítulo 9. Jesus falou sobre sua morte e eles começaram a discutir quem era o maior entre o grupo dos 12. Eles ainda queriam um lugar de prestígio, eles ainda queriam o primeiro lugar. E Jesus então vai chamá-los à parte, mais uma vez, e vai dizer
versículo 42. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Jesus mostrou aqui a ambição proposta pelo mundo. No mundo, nesta era dominada por Satanás, pelo poder das trevas, o que acontece é que há dominadores, há autoridades que impõem um jugo pesado sobre os seus servos e que eles sacrificam a sua própria vida e das pessoas à sua volta para chegar nessas posições. Há pessoas que não têm problema em matar, se for preciso chegar, numa posição, se o que for preciso é matar, eles matam. Se for preciso roubar, eles roubam. Se for preciso mentir, eles mentem, porque eles olham só o topo. E quando eles chegam no topo, eles fazem com que os que estão abaixo sintam o peso da sua mão. Não se engane, não existe nenhuma autoridade nesse mundo regido pelos valores das trevas, que vai olhar e se compadecer da sociedade, da população. A gente sempre, na questão política, é sempre o que fará menos mal, porque quem vai fazer bem não existe, é só Jesus que faz o bem, que pensa nos outros além, e não em si mesmo. Agora, nos homens a gente não tem nenhuma esperança, porque a ambição que o mundo pratica é essa, é do puxar o tapete, é do passar a perna, é da vanglória, é da exaltação, é de humilhar os outros. Tem pessoas que sentem prazer em humilhar os outros e se sentem maiores quando isso acontece. Esse é o padrão da ambição do mundo. E muitos, desde a infância, direcionam a sua vida para isso. Não, eu quero ser grande, eu quero ser o maior, eu quero mostrar para o meu vizinho que eu sou melhor que ele, que eu posso ter mais do que ele, eu quero mostrar para o meu parente lá, para o meu irmão, para o meu primo, que eu sou melhor que ele. O que ele acha que ele é? Ele vem comprando essas coisas, eu vou mostrar para ele que eu compro mais, que eu vou comprar o dobro, que a minha casa vai ser maior, o dobro, maior do que a dele. Muitas vezes a gente se perde nessas coisas, nessa ambição mundana, egoísta, e nos afundamos. E aí então, dos versículos 43 a 45, Jesus vai propor um novo modelo de ambição. Ele vai dizer no versículo 43, mas entre vós não é assim. Não tem como ser mais claro. Ele vai mostrar qual que é a ambição do mundo. Aí ele para. Ele fala, entre vocês não vai ser assim. No reino de Cristo, a grandeza consiste no serviço, em ser menor, em se colocar à disposição para servir em amor, porque serviço implica em amor. Jesus falou, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. É quando o cristão se torna servo que ele está seguindo as pegadas do Mestre. Porque o reino de Deus não é caracterizado por poder ou controle. Nunca foi e nunca será. Às vezes na igreja pode ter isso, mas no reino de Deus não tem isso. Desejo de poder e controle. O reino de Deus é caracterizado por doação e por serviço. Jesus vai dizer, entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus vai usar duas palavras diferentes para servo. A primeira é diáconos. Diáconos, no grego, é alguém que presta um serviço a outra pessoa. É um mordomo, é alguém que serve a comida e a bebida para uma outra pessoa. É um servo, alguém que está a serviço do outro. E que nesse serviço não está pensando em si mesmo, mas em servir a outra pessoa. Posteriormente, o termo diáconos vai ser encaixado num ofício eclesiástico. Por enquanto nós não temos, Jesus não está falando aqui dos diáconos ainda, né? Posteriormente, esse termo grego vai ser colocado para um ofício, que é o ofício eclesiástico de cuidar dos pobres através das ofertas da comunidade. É assim que surge o ofício dos diáconos, aqueles que vão servir às mesas,
que vão prover o alimento e a bebida para os que não têm, que vão auxiliar a sua comunidade e os que são de fora da sua comunidade e que passam por necessidades. E no versículo 44 ele fala: quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Servo de todos é uma só palavra no grego que é doulos e significa escravo. Alguém que se rende completamente à vontade do outro e não fica impondo os seus direitos ou querendo colocar os seus direitos sobre o outro. É alguém que entende que ele não está aqui para clamar direitos, mas para servir, para se doar por sua vida. Então Jesus fala, né, se alguém quer ser grande, seja diáconos, ou seja, preste um serviço aos outros, olhe para os outros, oferte para os outros, e quem quer ser o primeiro, a mais alta posição, então seja um escravo, se renda à vontade dos outros. Aqui, obviamente, ele não está falando, né, se coloque numa posição de ser pisado pelos outros, né, aquela pessoa que se auto-martiriza, alguma coisa assim. Não, ele está falando de alguém que tem o desejo de servir, de dar a sua vida em serviço às outras pessoas. É assim que alguém se torna grande no reino de Deus. Não tendo cargos, não exercendo autoridade, não tendo poder ou controle, não podendo mandar ou desmandar, é doando. Porque doar faz parte da essência do próprio Deus. O nosso Deus é um Deus doador. O nosso Deus entregou o seu Filho, e o seu Filho entregou a sua vida. Servir é ser menor e ser último. Servir é abandonar a glória e o direito. Servir é abraçar a humilhação e o dever. É deixar de pensar apenas em si mesmo, é amar. E servir a quem? Servir ao próximo, a quem precisa, com aquilo que nós temos em nossas mãos. E aí Jesus vai concluir no versículo 45, justificando aquela ambição que nós vimos no começo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele não está pedindo de nós algo que ele não fez. Ele está pedindo algo de nós, exatamente aquilo que ele foi exemplo. Mas ele não serviu apenas como um exemplo. Ele fez o sacrifício que nós não podemos fazer. 2 Coríntios 8:9 diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Filipenses, Timothy Keller vai dizer: Jesus não veio para ser servido, mas para dar sua vida. Isso o diferencia dos fundadores de quaisquer outras religiões, pois o propósito destes foi viver e ser exemplo, enquanto o propósito de Jesus foi morrer e ser sacrifício. O que Jesus fez e a ambição de Jesus era servir ao ponto de dar a sua vida, é fazer o serviço que ninguém mais podia fazer. Sabe quando tem uma necessidade e você vê assim, olha, eu sou a pessoa para fazer isso aí, tudo que eu recebi é para eu fazer esse serviço, então eu vou lá e vou fazer. É como Jesus viu a situação, né? Ninguém poderia dar a sua vida em resgate pelos filhos de Deus, para que Deus tivesse filhos. Só Ele. Então, Ele serve com aquilo que é necessário. E Ele então dá a sua vida como uma expiação substitutiva, ou seja, a sua vida entra como um resgate para nos libertar das garras da escravidão, do diabo, do inferno. Pedro vai dizer: não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Este é o preço do nosso resgate. Às vezes a gente assiste algum filme, né, que conta alguma questão histórica de um prisioneiro, né, num outro país, né, alguém que é levado como prisioneiro, ou no meio de uma guerra, um prisioneiro, e então os governantes querem a soltura desse prisioneiro. O que eles têm que fazer? Eles têm que dar alguma coisa em troca. Eles têm que pagar. Jesus deu a sua vida para pagar o nosso resgate. Agora, uma coisa interessante: para quem Jesus pagou? Na história da igreja, há alguns ramos que entendem que Jesus pagou para Satanás a dívida.
Na minha visão, na visão reformada, não há nada mais equivocado do que isso. Jesus pagou ao Pai, porque a nossa dívida não era com Satanás, a nossa dívida era com o Pai. Nós devíamos para Deus, o Deus que é santo, 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 e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, pagando o preço do nosso resgate ao Pai. O Filho recebe o cálice da ira de Deus para pagar a nossa dívida para o Pai, para que então nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então, irmãos, esse texto nos mostra a ambição de Cristo, servir até o ponto de dar a sua vida em resgate, oferecer a sua vida como um sacrifício para comprar a mim e a você, com o seu sangue nos comprar para nós servirmos a Deus. Jesus mostra a ambição que o mundo pratica, ser maior, ser primeiro, ter autoridade, ter poder, ter controle. Nietzsche disse, como eu já disse no começo, que o que diferencia homens de animais é justamente isso, poder, controle, esse desejo de superioridade. Mas Jesus fala, não é assim, ele vai propor um novo modelo de ambição. Vocês vão servir, vocês não vão querer dominar. A grandeza no reino de Deus é caracterizada pela doação, pelo serviço, pelo sacrifício. E aí nós vamos para Filipenses 2, 3 a 8, nós lemos uma parte desse texto na liturgia, e ele vai expressar exatamente isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus chama você, Jesus me chama, Jesus chama todos aqueles que querem segui-lo para algo completamente diferente dos padrões deste mundo. A vontade de Cristo de se humilhar a ponto de dar a sua vida em resgate deve ser refletida na vida dos seus seguidores. Nós devemos desejar nos identificar com Cristo, porque como Paulo disse em Romanos 8,18, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Portanto, a nossa ambição precisa ser redimida. Mas não pense você que isso será possível através de uma indução mental ou uma mudança de hábitos somente. O único que pode nos redimir é Jesus Cristo. Nós precisamos de Cristo na nossa vida para que a nossa ambição seja redimida, para que nós paremos de pensar de acordo com os valores desta terra e comecemos a pensar de acordo com os valores do reino de Deus. É um desafio muito grande, não é nada fácil, porque nós estamos inseridos numa sociedade que mata por poder. Mas nós fomos chamados para ser diferentes, para sermos discípulos. Então o desafio está lançado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor redima a nossa ambição e que nós não descansemos em oração enquanto nós não começarmos a ver uma ambição renovada pelo reino de Deus. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que nós busquemos isso de todo o nosso coração. Vamos juntos entoar o hino de número 315, Serviço do Crente, um hino que expressa justamente esta dinâmica, que nós possamos trabalhar como servos de Deus, sem cessar, servindo a Jesus com amor e fé, até que Ele volte. Nos coloquemos em pé e cantemos com todo fervor. Vamos nós trabalhar.
nós ficamos constrangidos ao olhar para o Teu exemplo, o exemplo do Teu serviço, do Teu sacrifício. O Senhor se humilhou, se esvaziou da glória celestial, se fez em semelhança de homens, foi obediente até a morte, morte de cruz. O Filho do homem, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, não veio a esta terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Senhor, isso nos constrange, porque nós que somos tão pequeninos, desejamos tanto a glória, o poder, o controle. As nossas ambições são direcionadas pelos valores desta era de trevas, desta era que está entregue ao maligno. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, redime a nossa ambição, que nós possamos ter a ambição pelo Teu reino, pela Tua justiça, pela expansão do Teu reino sobre a face desta terra, para que o conhecimento do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. Que o nosso desejo, Jesus Cristo, Filho do Deus bendito, seja Te servir em todo o tempo, servindo o nosso próximo, olhando para as necessidades daquela pessoa que está do nosso lado, nos doando, porque foi isso que o Senhor fez. Ajuda-nos, Senhor, porque isso não é fácil. Para nós, criaturas caídas, tão pequenas, mas com o coração tão distorcido pelas ambições desta terra, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que glorifique o Senhor em todo o tempo. Abençoa esta igreja, abençoe os meus irmãos que estão assistindo pela internet, seja aqueles que são dessa comunidade ou de outras comunidades de fé, que o Senhor os abençoe, que o Senhor levante o Teu povo, um povo piedoso, temente, que anda em santidade, para proclamar as boas novas daquele que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Proteja os nossos irmãos, abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se sentindo tristes, sozinhos nesse período tão confuso que estamos vivendo. Senhor, traga a cura para este mal, para essa doença. Protege o Teu povo e nos dá coragem para seguir adiante, para seguir avante, servindo o Senhor em todo o tempo. Abençoa, Pai, a nossa semana, que nós possamos ter uma semana abençoada, com a paz do Senhor, guiados pelo Teu amor e transbordando este amor que nós recebemos da Tua cruz. Esta é a oração que nós fazemos e todos, como Teu povo, a uma só voz, oramos como o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, o servo, que a comunhão do Espírito Santo seja convosco, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Nosso culto está encerrado, que nós possamos então nos dirigir para os nossos lares com alegria, guardados pelo nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, então logo em seguida sair aqueles que estão mais para o fundo, vindo para os que estão para frente. Vamos nos cuidar, nos preservar e seguir uma semana de serviço e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Tua voz
voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei,